Logo depois de Jesus expulsar o demônio de uma criança, aconteceu isso aqui, Lucas 9, 43 a 48. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir então sobre qual deles era o maior. De novo, Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Outra passagem como essa aconteceu já em Jerusalém, pouco depois deles questionarem Jesus sobre o pagamento de impostos a César, Aquela ocasião em que ele manda Pedro pescar um peixe para tirar uma moeda de dentro do peixe. Mateus 18, de 1 a 5. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena, colocou no meio deles e disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Até mesmo depois do lava-pés que a gente acabou de ler aqui, a gente tem a seguinte cena. Olha só, depois da ceia. Gente, depois da ceia. Lucas 22, 20 a 27. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está um homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que a aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. E depois começaram a discutir entre si, adivinha? Qual deles era o mais importante. Verso 25, Jesus lhes disse: nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui. Pois eu estou entre vocês, como aquele que serve. Existem muitas outras. Quantas vezes ele disse: entre nós, o maior é aquele que serve. Mesmo assim, até o momento da morte dele, os seus discípulos insistiam em disputar quem deles era o maior ou o mais importante, quem sentaria ao seu lado, quem tinha mais autoridade.